Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César. Congrego na Adebras Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem de hoje é Paulo versus Bar-Jesus, o encantador de serpente. Muito bem. Baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 12, né? Muito bem. Ouvintes, quando eu uso o termo encantador de serpente, eu estou referindo-se às pessoas mágicas, todos os mágicos que a Bíblia cita. Mágico dentro das Escrituras Sagradas. Os mágicos, os feiticeiros, os falsos profetas, todos eles são tratados como encantadores de serpente, dentro das Escrituras. Então, para a questão falsa, que forçam a palavra de Deus através de truque, de feitiçaria, enfim, assim, por essa linha de raciocínio. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 4, versículo 6, para nós iniciarmos, diz assim: Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, eles foram até a cidade de Seleucia, a cidade de Seleucia. E dali eles navegaram para a ilha de Chipre. E chegando até a cidade de Pafos, ali eles encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Muito bem. Então nós vemos que a primeira missão já de Paulo convertido, ele foi com Barnabé, né, até Antioquia. Antioquia tem duas Antioquias, tá? A Antioquia da Ásia Menor e a Antioquia da Pisídia. Muito bem. Que ficava na Síria.
Síria é um país ligado, faz divisa com o território de Israel. Então, a Síria e Israel são um país ligado, que nem o Brasil e o Paraguai. Muito bem. Então nós vemos que Paulo e Barnabé, chegando ali, eles navegaram, né? Eles foram para a ilha de Pafos, né, de Chipre. E chegando na cidade de Pafos, encontrou ali esse falso profeta, um judeu, que morava ali na colônia, né? E esses judeus, ele era amigo, esse Bar Jesus, ele era amigo de Paulo Sérgio. A Bíblia fala de Sérgio Paulo, mas para ficar uma forma mais fácil de falar com o nosso hábito, vou usar como Paulo Sérgio, tá? E esse Paulo Sérgio era o governador da ilha. E a ilha tinha várias cidades. Né? Ele era o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. E Bar Jesus era seu amigo, e ele era um mágico, era um feiticeiro, conselheiro, assim, amigo pessoal do governador Paulo Sérgio. Como todos os reis, eles tinham sua equipe de trabalho para eles consultar, menos Israel, não é? Israel teve também rei que tinha feiticeiro na sua equipe, né? É o caso de Acabe, muitos reis. Mas é coisa que nunca Deus permitiu. Mas mesmo assim eles tinham a sua equipe, né? Mágico, feiticeiro, esse tipo de situação. E vejam, louvado seja Deus, que esse Paulo Sérgio, o governador, tinha seu conselheiro, tinha seu amigo, né, pessoal, como um mágico, como um falso profeta, como um feiticeiro, porque ele não conhecia a palavra de Deus. Observa bem, versículo 7. Glória a Jesus. Continuando a leitura, o governador mandou chamar a Bernabé e a Saulo, pois ele queria ouvir a palavra de Deus. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas o seu amigo ali, o feiticeiro ali, o enganador de serpente, ele não permitia a aproximação de Paulo. Por quê? Porque assim que Paulo falasse da fé cristã, de Jesus, das autoridades, do poder de Deus, o Bernabé ele ia ficar desempregado, porque o governador não ia mais dar crédito nas suas feitiçarias, nos seus encantamentos. Então nós vemos que ele evitava que o governador, aproximasse de Paulo e Barnabé. Então nós vemos pois ele queria ouvir a palavra de Deus, ele queria entender a palavra de Deus. No versículo 8, mas o mágico Elima. Então eu quero explicar sobre isso. Elima era do mesmo Bar Jesus.
É o mesmo Bar Jesus. Bar Jesus é um nome aramaico. E Elima era um nome grego. Então, mas é a mesma pessoa. Mas o mágico, o encantador de serpente Elima era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Ele não queria. Ele sabia que que ele perderia o seu salário enganoso, né? Ele ia ficar desempregado assim que louvado seja Deus, assim que o governador ficasse esclarecido com respeito à fé cristã. Muito bem, ele ia ver que Deus era muito diferente do que esses falsos profetas vive pondo na cabeça de muitos crentes. E isso aí foi todas a época. Pode ver nos dias de hoje. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Muitos falsos profetas não querem que as pessoas conheçam as Escrituras, conheçam a palavra de Deus, porque daí ele vai perder. As pessoas não vão querer mais carnezinho para ser curado, para comprar sua bênção. Tem bênção que custa R$1.000. Traz aí R$1.000. Eles pedem para você crer no cartãozinho, no voto, no cartãozinho, no carnê, e não no crer em Jesus, que cura de graça. Jesus não quer nem um tostão para curar ninguém. Nada, não precisa de carnê, não precisa de R$1.000, R$100, não precisa de nada, nem uma moeda você precisa dar para ser curado. Então é mais anunciado o carnê, oferta, dinheiro, do que a palavra de Deus. Vejam que muitos falsos profetas é igualzinho esse Elima, esse Bar Jesus, que estava enganando o governador. Então nós vemos, louvado seja Deus, a cura divina não paga um tostão. Jesus não cobra nada. Parece que muitas igrejas, parece que eles pegam o cartão da oferta que a gente dá, parece que o anjo leva lá para Deus confirmar lá, olha, fulano lá, o Eugênio lá, evangelista Eugênio, ele está dando aqui uma oferta de R$1.000. Qual vai ser a bênção dele? Parece que eu estou comprando a bênção por R$1.000. Olha, mas fulano aqui deu uma moeda de 50 centavos. Deixa isso aí de lado. Isso não existe. Deus não cobra nenhum tostão para curar ninguém. Muitas pessoas querendo ser curados, cancerosos, problemáticos, aleijados, paralíticos. Eles querem ser curados e muitos falsos profetas aproveitam dessa situação para tirar lã das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Veja como esse Elima, falso profeta, encantador de serpente, ele não queria que o governador conhecesse a Paulo e Barnabé. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Ele ia perder o seu salário. Ele ia perder o custo de vida, o ganho. Louvado seja Deus. Que ele extorquia ali do governador. Versículo 9 diz assim: e Paulo, quando percebeu a situação, então Saulo também
conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elima, o encantador de serpente, e disse: filho do diabo, filho de Lucifer, filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Por que você não para sobre isso? Que nem muitas igrejas ficam pregando cura divina, só cura divina, só cura divina, e não prega a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos vão para a igreja, não é porque está doente, porque querem adorar a Deus. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que esse encantador de serpente estava perdendo o seu salário, porque foi repreendido o espírito governador, o espírito de lobo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos e disse, glória a Jesus, versículo 11, eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda ao redor, ele buscava a quem guiar pela mão. E Paulo tinha muita experiência disso, porque quando Paulo estava do outro lado também, Deus puniu a ele desta maneira. Então veja bem que Paulo, com toda a autoridade de Deus, o primeiro gesto de Paulo contra as pessoas, os falsos profetas, ele usou a mesma atitude que Deus usou com ele. Deus deixou cego por um período de 3 dias. E ele andava pela mão dos outros, comia pela mão dos outros, andando apalpando, sem poder chegar. E ele usou a mesma atitude com esse falso profeta. Então nós vemos, louvado seja Deus, o governador. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Aí ele viu a diferença, o quanto que ele estava sendo enganado. Então nós vemos, não deixe falso profeta colocar escama nos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, irmãos, louvado seja Deus. Eu deixei separado alguns trechos, alguns versículos do conselho de Jesus. Vamos prestar atenção. Nós vamos ver, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos selvagens, eles são lobos devoradores.
Então nós vemos que é Jesus quem está falando. Será que Jesus falou isso aí e não vai acontecer? Todos os evangelhos, todos os profetas, todos os ministros, será que todos são puro? Assim? Para não se cumprir essa palavra? Tenha cuidado com falso profeta, falsos ensinamentos. Então, que querem encher a igreja, não por causa da palavra de Deus, mas para fazer um meio de vida através do dinheiro. São lobos devoradores, não está nem um pouco preocupado com a situação espiritual daquela vítima, daquela alma. Eles estão preocupados calando as ovelhas, estão preocupados com o dinheiro, com falsas revelações. Pessoas que é revelada todos os dias e todos os dias está com o mesmo problema. Deus nunca cura. Se eles pedem dinheiro a Deus, por que quando eles não são curados, o dinheiro não é devolvido? Ah, não! Não, tu não curou porque você não tem fé. Mas o dinheiro vai para a conta dele. E a frustração fica com a vítima. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos examinar a palavra de Deus, o que disse Jesus. Quanta gente enganada, com falsas curas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. Diz ainda no versículo 16. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Por exemplo, os espinheiros não produzem uva. Você acha que você vai buscar uva no pé de espinho? Espinho não dá fruto nenhum, que eu saiba. É Jesus que está falando. Os espinheiros, você vai buscar uva nos espinheiros? Você vai buscar cura em falsos profetas? Espinho não produz uva e fruto nenhum. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. No 15 ele fala dos falsos profetas. E no 16 está falando do fruto dos falsos profetas. Você quer buscar uva no espinhal, no meio do espinho? Os espinheiros não produzem uva. E os pés de ortiga. Você sabe que é ortiga, né? Aquela planta que você passa na pele, ela queima. O pé de ortiga não produz figo. Não produz figo. Olha quem está falando. É Jesus quem está falando. Não é evangelista Eugênio. Não foi o evangelista Eugênio que escreveu a Bíblia. Então nós vemos, louvado seja Deus, Jesus está falando. Isso aqui reflete a toda a época, enquanto estiver gente nesse planeta. Essa palavra tem validade. Ou você acha que acabou os falsos profetas, os encantadores de serpente? Ou você acha que é só nos dias de Paulo que tinha encantador de serpente? Que tinha falsos profeta? Isso é até a volta de Jesus. Enquanto existir planeta, seres humanos, seres viventes, esse monte de espinho vai estar no nosso meio. Esses falsos profetas vai estar no nosso meio, enganando.
para benefício próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 24, mesmo Jesus falando, hein? E Jesus respondendo ainda disse: tomem cuidado, para cautelai-vos, tome cuidado, para que ninguém vos engane. Tome cuidado, um macumbeiro não vai te enganar, mas um falso profeta te engana. Um macumbeiro não vai te enganar, mas o falso profeta te engana. Então nós vemos, se ele é falso, é porque ele não é verdadeiro. Ele consegue te enganar com falsas mensagens. Com falsas mensagens. Louvado seja o nome dos falsas curas. Pessoas que estão se arrastando por uma cura. Todos os cultos que ele vai, ele está sendo revelado, profetizado, assim diz o Senhor, que o Senhor não disse. Louvado seja o nome do Senhor. Ai daqueles que diz, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, glória a Jesus, e nós vemos, glória a Deus, Jesus, ainda no capítulo 24 de Mateus, versículo 22, ou seja, versículo 24, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. É Jesus quem está falando. Jesus é Deus. Ele sabia dos nossos dias de hoje. Ele sabia do nosso dia de hoje. Porque surgirão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, eles enganarão até os escolhidos. Eles enganarão você, que é escolhido de Deus. Se possível fora, se ele tiver oportunidade, ele te confundirão, eles enganarão você com falsas curas, com falsas profecias. Ai daquele que assim diz o Senhor, e o Senhor não disse. Isso está em Provérbios, capítulo 30, versículo 6. Eu deixei reservado aqui, que diz assim, nunca diga coisa alguma. Assim diz o Senhor, que o Senhor não disse. Não fique querendo pôr palavra na boca de Deus. Assim diz o Senhor não disse. Não ponha palavra na boca de Deus, porque Ele o corrige. Ele o corrigirá e mostrará que você não passa de um mentiroso. Ele vai te mostrar para você que fica pondo palavra na boca de Deus. Assim diz o Senhor, e o Senhor não disse. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Ele vai mostrar para você, falso profeta,
que você não passa de um mentiroso. Não passa, porque coisa que você fala e não cumpre. É Deus não falou na sua boca coisíssima nenhuma. Você, veja, está dando uma de Bar Jesus, Elima, encantador de serpente, enganador. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus. Vejam, louvado seja Deus. Ali, vamos se colocar ali junto com Moisés, que estava trabalhando. Moisés, tá eu, você, todos vocês que estão ouvindo, tá ali Moisés, tá ali Faraó, e Moisés trabalhando ali, porque Deus falou, vai e faça o que eu mandar você fazer. Vamos por nós ali também. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Eles farão tão grandes prodígios e sinais, que enganarão a muitos. Se nós estivéssemos ali com Moisés, vamos prestar atenção. Diz assim, né? Então, o versículo 7 de Êxodo 11 e 12. Então o rei mandou ouvir os seus encantadores de serpente e a sua mágica, e eles fizeram a mesma coisa que Moisés. Moisés soltou ali a vara, o cajado, virou numa cobra. Mas isso, Deus que mandou ele fazer isso. Ah, é, Moisés? Ah, eu também tenho meus feiticeiros aqui. Os meus encantadores de serpente, eu tenho aqui também. Manda buscar, chama lá James e Jambres. Traga os dois aqui. E levaram eles lá. E vejam, versículo 12. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão. E elas viraram em cobras. O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Não é? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, eles enganarão até os escolhidos. Se nós estivéssemos lá, juntamente com Moisés e James e Jambre, fazendo um pedaço de pau virar uma serpente, nós vendo ali, como que nós íamos ficar. Olha, o mesmo poder dele tem Moisés, tem ele, olha lá, mesma coisa. Será que Deus está falando mesmo com Moisés? O macumbeiro sempre faz igualzinho que ele faz, igualzinho que ele faz. Mas o macumbeiro lá não abriu o mar vermelho. Nem o piolho da cabeça dele conseguiu tirar. Nem o piolho da cabeça dele eles conseguiram tirar. Então nós vemos, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 4, versículo do Evangelho, Epístola de João. A palavra de Deus, ela deve nos advertir, ela nos adverte, olha bem, dizendo: amados, não creiais em todos os espíritos, mas provais se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Muitos. No tempo de Moisés, Isaías, tempo de Jesus, tempo de Paulo, tempo da igreja primitiva,
o tempo de Martinho Lutero, o tempo da escravidão, o tempo da descoberta do Brasil, o tempo aqui do Brasil, o tempo de hoje. Isso aí não para. É igual praga. É igualzinho praga. Todo terreno tem praga. Todo terreno tem praga. Então nós vemos, mas veja, que espírito está falando com você? Temos que atentar para a palavra de Deus. Vê se o profeta é de Deus. Vê se é o profeta quando ele sai do cima do púlpito que entregou a palavra de Deus. Se ele vai embora com a mulher dele para casa, ou se ele vai para o motel, se é um safado, se é um charlatão. Vê, consulte, que espírito que está falando com você. Nos últimos dias levantarão muitos tipos de demônio, falsos profetas, encantador de serpente. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu? Glória a Jesus. O que aconteceu com aquele 1 Reis, capítulo 13, versículo do 1 ao 10, esse trecho, né? Ele nos mostra o papel dos profetas. Quem são os profetas? Os profetas são os porta-vozes de Deus. Todos eles. Os profetas. Não estou falando de falso profeta. Os profetas de Deus. Eles são porta-voz de Deus. É ele que traz o recado de Deus para nós. Mas veja que o diabo aproveita essa oportunidade e fica pondo falsos profetas no nosso meio. E veja um profeta. O que aconteceu com esse profeta do capítulo 13, do reino de Judá? Foi até o altar de Betel. Por que ele foi lá? Porque Jeroboão estava desviando a nação de Israel, mostrando o bezerro. Eis aqui Israel. Olha aqui esse bezerro. Um está lá em Dan e outro aqui em Betel. Eis aqui o teu Deus que tiraram você do Egito, mostrando um bezerro. E foi ali, Deus mandou de Judá um profeta repreender ali em Samaria. E vejam, louvado seja Deus. Deus deu ordem para ele: vai em jejum e não volta pelo mesmo caminho que você foi. E vejam o que aconteceu. E louvado seja o nome do Senhor. E quando ele foi, deu o recado para o rei se humilhou e tudo sentiu a palavra, o recado de Deus. Mas ali tinha um profeta velho, um velho vagabundo, e que o povo dele, que ele é responsável de trazer a palavra de Deus, ele não pregou a palavra de Deus. Mas quando veio de Judá, mas aqui tem profeta também. O invejoso foi repreender o profeta que estava a trabalho do Senhor, o porta-voz de Deus. Olha aí o falso profeta, velho, enganador. E quando os filhos chegaram, papai, olha, veio o povo, um profeta, um homem de Deus, de Judá, repreendeu o rei Jeroboão. E veio, mas cadê ele? Como que ele foi lá e não falou comigo? E vejo, louvado seja Deus, ele estava ali, não falou nada. E ele foi atrás do profeta. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. E disse, e vindo o profeta do rei do norte, o profeta velho mentiu ao profeta de Judá.
O profeta mentiroso veio lá mentir, foi lá porque estava com inveja. Por Deus não usar ele. Então nós vemos que o profeta mentiroso foi lá e falou: olha, um anjo me apareceu e falou para você voltar e comer pão na minha casa. A ordem de Deus: vai, pregue a minha palavra, repreenda o rei e volte para um outro caminho. Não volte pelo caminho que você foi. E não coma pão naquela cidade. Entre em jejum e saia em jejum. E olha que aquele profeta endemoniado, profeta velho, vagabundo, dorminhoco, irresponsável, Israel nadando no pecado e ele dormindo. Mas quando foi manifestado um outro servo de Deus, aí ele se coçou. E vejam, louvado seja o nome do Senhor, que ele chegando fez com que outro profeta voltasse para trás. Ele só voltou porque o outro era profeta também. Mas Paulo diz: ainda que um anjo do céu vier pregar outro evangelho, Gálatas 1, versículo 8, a não ser esse que eu tenho pregado, que seja anátema, seja maldição. Nós não temos que darmos ouvido. Jesus falou: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Essas igrejas que ficam enganando os membros com falsas curas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não veio do céu para curar ninguém, para montar INS, para montar hospital. E ele veio que pode até mesmo a pessoa ficar e morrer canceroso, um servo de Deus. O que importa é que a sua alma tenha morada eterna com Cristo no céu. Quantos crentes não passou para o Senhor e estava canceroso e com outras enfermidades? Isso não quer dizer nada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que curar a nossa alma através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, o mesmo que aconteceu. Veja que o profeta velho enganou. E quando ele voltou para trás, comeu pão, e veja o que aconteceu para ele. Quando ele foi embora, um leão matou ele, mas não matou o jumento, que seria a comida do leão. Ele matou falso profeta, mas não matou o jumento. Então nós vemos, louvado seja Deus, como que Deus faz. Quantos crentes não estão mortos porque ficam dando ouvido para falsa profecia. Esses profetinhos aí, fundo de quintal, fica falando mentira para os outros. Assim diz o Senhor, coisa que Deus não disse para ninguém. Por que não diz assim? Assim diz o Senhor, assim disse o Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo, disse Jesus. Veja a palavra do Senhor. Então, mas se eu falar assim, eles não voltam mais para a igreja. Se eles não voltam mais para a igreja, como é que eu vou fazer com a tua oferta? Como que eu vou fazer com meus envelopes? Como que eu vou fazer com meu dinheiro? Como que eu vou fazer com meu salário? Que nem Elimas, que ficava enganando o governador da ilha de Chipre. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, glória a Jesus, nos dê entendimento de sua palavra, nos dê assim o livramento desses falsos profetas. Nós vemos no caso de Simão,
No caso de Simão, louvado seja o nome do Senhor, que eu queria apenas ler o caso de Simão, enquanto Filipe estava ali pregando, curando ali em Samaria. Olha bem, e morava ali, Atos 8, versículo 9, 10 e 11. E morava ali um homem chamado Simão, que desde muito tempo atrás ele fazia feitiçaria entre os samaritanos. E os havia deixado muito admirado. Os samaritanos estavam admirados, estavam impressionados com as feitiçarias dele, com as magias dele. Glória a Jesus. E ele se fazia de importante. Ele mesmo se achava importante. Ele se achava que era última bolacha do pacote. Ele estava se achando. Então nós vemos, versículo 10, e os moradores de Samaria, desde o mais importante até os mais humildes, eles escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Olha aonde chegou em Samaria esses macumbeiros, Simão, feiticeiro. E eles davam, versículo 11, e eles davam muita atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele o havia deixado eles assombrado, espantado, admirado com as suas feitiçarias. Então nós vemos, quando o evangelho chegou lá, que Pedro, Paulo, os outros apóstolos por lá, e punha a mão sobre as pessoas, eles eram curados, eles eram libertados. Simão queria comprar aquele dom, porque viu que o dom dele era falcatrua, era truque. Aí ele, vendo os milagres de Deus através dos apóstolos, ele queria comprar aquele dom. Então nós vemos que ele foi repreendido. Que seja para ti a tua maldição esse dinheiro. Cuida que o dom de Deus é comprado com dinheiro. Não. Você cuida que a sua enfermidade é paga com dinheiro, é curada com dinheiro. Não. Não, é pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia do Senhor. Não tem que levar envelope de R$1.000, R$100, seja lá quanto for, para pagar a sua doença, para pagar a sua cura. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, glória a Jesus, nós vemos a palavra de Deus, nós vemos a palavra do Senhor, né? Que diz assim, louvado seja Deus, a palavra de Deus que diz assim, não é? Guarde essa palavra, Mateus capítulo 24, no versículo 4, que diz assim, não é? Vou repetir ela. Jesus respondendo, disse. Jesus respondendo, ainda disse. Acautelai-vos. Em outras palavras, tomem cuidado para que ninguém vos engane. Para que ninguém vos engane. Então nós vemos, ficou faltando nós falarmos de Josafá, não é? Que estava junto com o rei Acabe, e ele vendo 400 profetas lá profetizando,
Veja bem que ele examinou, ainda perguntou, não tem outra profeta que nós podemos consultar a Deus? Só tem esses 400 aí? Veja que ele não creu naquele espírito de mentira. Então nós vemos a palavra de Deus, não é? Tome cuidado para que ninguém vos engane. Vigiai. Vigiai. Porque está cheinho de falso profeta. E que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Cuidado com os encantadores de serpente. Está cheio por aí. Amém, Jesus. Amém.